bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod da Psi. Vem comigo, vamos chegando. Hoje vamos falar de ansiedade. Gente, os números de ansiedade é alarmante, sim. Eu imagino que se você chegou até aqui e está vendo esse vídeo, é muito provável que ou você está sofrendo de ansiedade ou conhece alguém que está sofrendo de ansiedade. Então, vamos já do início. Mas antes de começarmos, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui me assistindo, já aperta esse botãozinho aqui para você se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Eu faço um episódio por mês sobre assuntos aí da psicologia, mas lá no Instagram eu tô todo dia lá postando, conversando com vocês lá no Instagram. Lá no Instagram vai estar aparecendo aqui meu arroba, já me segue lá. E sem mais delongas, vamos lá. Esse assunto já falei em alguns vídeos, já trouxe, mas é sempre bom a gente estar resgatando algumas coisas e trazendo algumas coisas novas, gente. Hoje eu trouxe algumas coisas novas aqui para vocês, porque sim, eu sou uma psicóloga que sempre está estudando para trazer os melhores tratamentos, psicólogo, né? Na verdade, qualquer profissional da saúde, isso eu já falei em outros podcasts, profissional da saúde precisa estar antenado, precisa estar estudando, porque as pesquisas, todos os dias nós temos pesquisas, todos os dias nós temos avanço. E que bom, já vamos começar com esse boom aqui. Gente, pasme. 16,6% da população mundial sofre com esse distúrbio. Gente, é muita coisa, né? Se a gente falar mundial, é muita coisa. Por isso que eu comecei esse vídeo falando, ou você tem algum problema com ansiedade, ou provavelmente você conhece alguém. Porque a ansiedade ela virou assim, a gente conversa na fila do supermercado, a gente conversa, né? A ansiedade, ela, às vezes não com o nome ansiedade, mas vocês vão me entender hoje que a ansiedade, ela tem vários sintomas que é muito provável que em algum momento da sua vida você já se sentiu mais ansioso. E vamos começar afirmando, né, trazendo aqui para você que a ansiedade, ela faz parte de nós seres humanos. Então a ansiedade por si só, ela não é um problema, como a gente pensa, ai, tô ansiosa. Não, né? Tem momentos do nosso dia a dia que nós vamos ficar mais ansiosos. A apresentação de um trabalho, a entrevista de um emprego, porque a ansiedade, veja, tudo que é novo gera aquele friozinho na barriga e a ansiedade, em níveis normais, ela nos ajuda. Ela vai nos ajudar a nos preparar melhor, ela vai ajudar a nós ficarmos mais atentos àquilo. Então, numa entrevista de emprego, onde eu quero sim dar o meu melhor, falar o meu melhor, né? Então a ansiedade, ela me ajuda nesse ponto. O problema, né? O problema é a ansiedade em demasia. Então pensa vocês, a ansiedade está aqui, normal, né? Aí ela sobe e aí vem os transtornos, né? Esses problemas, ou seja, todo dia eu tenho ansiedade aí nesse pico, aí sim é um problema para mim. Por quê? Vamos entender aí o nosso cérebro. É muito provável que se você está se sentindo ansioso todos os dias, num nível que está te incomodando, no seu viver, vamos dizer assim, que está te atrapalhando nas atividades do seu dia a dia, então aquilo que você fazia antes e agora você não está conseguindo fazer, você se sente mais irritado, você tem mais medo, porque assim, a ansiedade, gente, essa ansiedade em demasia, é como se a gente usasse um óculos. Eu tô sem meu óculos hoje. É como se a gente usasse um óculos e a lente fosse de medo. Então, esse cérebro do ansioso, ele vai funcionar diferente de uma pessoa normal, vamos dizer assim, entende? Por isso que quando eu tenho um amigo, uma parceira, um namorado que tem mais ansiedade, muitas vezes para mim é difícil entender algumas atitudes. Mas, ó, já começa por aí.
o cérebro desse fulano, dessa fulana, funciona diferente. Então, não adianta falar assim, guria, mas não precisa ter medo disso, nossa, se acalma. A gente fala assim, não fala? Não adianta. Tá, Jaque, mas como é que, né, o que que dá para fazer? Já vamos chegar lá. Então, essa lente de medo, ela faz com que atrapalhe muito a minha vida. Então vamos pensar assim: aquela pessoa que tem objetivos, que tem metas, que tem um propósito, vamos pensar assim, são coisas novas. Se essa pessoa ela tiver muita ansiedade, ela tiver algum transtorno, alguma coisa, já vou falar sobre o transtorno também. Se ela tiver essa ansiedade, né, em demasia, o que que acontece? É muito provável que essa pessoa ela procrastine mais. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo. Essa pessoa muitas vezes vai desistir dos seus sonhos por causa dessa ansiedade. Então, sabe aquela pessoa, ai, desistir de tudo, tem medo de tudo, né? A gente vai falar assim, ah, aquela pessoa fraca, aquela pessoa mimimi, aquela pessoa... Não, gente, existe, a ansiedade existe, né? Nós temos aí a ciência falando, então, o cérebro é diferente. Então, eu estou aqui justamente falando novamente de ansiedade, porque a gente precisa falar, a gente precisa trazer para que cada vez mais pessoas entendam que não eu escutei até ontem no Instagram assim, 5 livros ou 5 filmes para você ter mais disciplina. Gente, o filme até pode ser bom para disciplina, mas a disciplina não é só falta de vontade, como muitos dizem. Muitos aí gurus dizem por aí. Ai, é falta de vontade, é falta de foco. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Então, se esse cérebro ele funciona diferente, é lógico que eu vou querer fugir mais destes propósitos, desses objetivos. Por quê? Porque o meu cérebro está interpretando como ameaça para tudo. Grava aí. O cérebro do ansioso, então, ele vai ficar muito mais ansioso porque ele entende o que está à volta ali em várias situações do seu dia a dia, ele vai entendendo como ameaça. E aí pensa assim, nosso corpo ele entra no estado de sobrevivência. Então a ansiedade justamente é essa preparação. Opa, luta, fuga, eu vou ter que, né? O meu corpo está enxergando uma ameaça. Está enxergando uma ameaça que não existe. Mas você entende que no nosso racional não existe. Os outros olhando para isso não existe. Mas dentro daquele ser, dentro daquela interpretação, existe. E aí esse corpo se prepara, se arma, trava e aí não vai para frente, muitas vezes não vai para trás, muitas vezes foge, muitas vezes pede a conta, muitas vezes não enfrenta os seus medos. E o que eu quero te dizer, você que é ansioso aí, gente, não se culpe, porque talvez é muito provável que tu precise de tratamento. Olha, gente, o quão é importante isso. Às vezes você tá aí batendo cabeça, nossa, minha vida não presta, nossa, eu sou um nada mesmo, porque a gente fica se xingando. Porque quem tá à volta e não tem esse conhecimento, vai o quê? Julgar. Entende? Nossa, aquele funcionário é isso, nossa, aquela pessoa é assim, nossa. E às vezes você precisa sim de um tratamento, mas aí é com você, você precisa buscar ajuda, tá bom? Você tá se percebendo nisso aqui que eu tô te falando? Então, os sintomas, né? O que eu já coloquei para você. Então, é essa ameaça que o nosso cérebro ele vai entendendo, ok? E claro, já entenderam também, todos nós temos ansiedade, todos nós em alguns momentos nos sentimos mais ansiosos. Até aí, tudo normal, vida normal, ok? A vida é sim essa montanha-russa. O problema, aonde eu quero que você olhe, se essa ansiedade, se esse medo, se essa sensação ruim, né, às vezes aquele frio na barriga, e aí você precisa prestar até atenção em outros sintomas, irritabilidade, insônia, ou come demais ou come de menos. Então, você está percebendo outros sintomas no seu dia a dia? Pode ser sim que você está com ansiedade lá em cima.
Entende? Inclusive para tomada de decisões, inclusive, ai, eu desisto de tudo. É muito provável que você esteja com problemas com ansiedade, ok? Todo mundo aí na mesma linha? Gente, dúvidas você sabe que sempre pode mandar lá no Instagram ou aqui nos comentários. Vocês podem colocar aqui que eu respondo também. Os sintomas, gente, eu até queria deixar aqui para vocês, porque todo mundo fala, muitas vezes dá essa falta de ar, muitas vezes, né, muitas vezes talvez você teve aí, acabou parando no hospital achando que estava tendo um ataque cardíaco e era muitas vezes pânico, né? Às vezes algumas pessoas têm a síndrome de pânico, que é essa sensação de que está faltando ar. Além disso tudo que a gente já sabe sobre ansiedade, eu quero que você preste atenção sobre outros sintomas. Vamos lá? Você tá com a busca de recompensa rápida, sabe aquela busca assim, né, muitas vezes aquela questão com o doce, aquela questão com a comida, aquela questão com o teu dia a dia. Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória emocional positiva. Então, talvez seja aquela pessoa muito mais negativa que só enxerga aí o negativo. A dificuldade com o trato social. Então, tem dificuldade nessa questão com outras pessoas. Você está se vendo assim também? Dificuldade de persistência. Para tudo, gente. Persistência. Então, as pessoas que têm muita ansiedade, que têm algum transtorno de ansiedade, é porque a ansiedade, dentro dela, nós temos alguns transtornos que diferenciam, mas o que eu quero trazer para você aqui, ó, está prejudicando minha vida, se viu nesses sintomas, busque ajuda. Já vamos falar sobre ajuda aqui. Então, veja, às vezes eu tenho dificuldade de persistir nos meus sonhos, dificuldade de persistir na academia, dificuldade de persistir na dieta, dificuldade de persistir. Muitas vezes é ansiedade que tá aqui, ó, batendo no pico, vamos dizer assim, nessa régua, ok? E vejam aqui, esses sintomas eu tirei agora fresquinhos. Eu faço formação, para quem não sabe, né? Eu faço uma formação já há 2 anos. 2 anos em neurociência. Então eu tirei fresquinho agora de uma aula porque eu quis trazer algo novo aí para vocês. E se a gente for pegar esses sintomas aqui, eles são muito parecidos com o nosso famoso TDAH também. Então veja, muitas vezes você tá achando que tem TDAH, tá achando que... Então, o ideal, sentiu que tá atrapalhando a tua vida. Vamos começar por aí. Caramba, eu não tava assim, agora eu tô me sentindo assim. Eu percebi que minha vida tava assim, agora tá, né? Não tô me entendendo aqui. Gente, busque a ajuda do seu psicólogo, já que nunca fui ao psicólogo. Eu sou psicóloga clínica, atendo de forma online, mas você pode buscar aí um da sua preferência, ou se você quiser me conhecer como que funciona, a gente faz uma conversinha rápida, sem compromisso, gratuita, para que eu te apresente esse processo, né, esse processo psicoterápico, tá? Mas você pode buscar qualquer outro profissional da psicologia que trabalhe, né, com a demanda de ansiedade, que tenha esse conhecimento e buscar esta ajuda, para que você consiga, eu tô com esses sintomas aqui e agora. Porque muitas vezes você pode ter algum transtorno de ansiedade, você pode buscar esse tratamento, porque sim, para aqui, olha aqui para mim, sim, você tem tratamento. Você não, né? A ansiedade tem tratamento. Eu não estou suportando mais. Nós temos técnicas, né? A neurociência, para quem é meu cliente, sabe, eu mando respirar, respira, porque a respiração diafragmática, então, tem vídeo lá no Instagram, já postei várias vezes. Para quem não sabe, a respiração diafragmática é um regulador de emoções muito eficaz, que não tem custo nenhum, que tá ali com você, que é a nossa respiração. Porém, não é essa respiração aqui, ó, que eu tô, né, que tá superficial. É aquela respiração onde, aqui ó, para baixo do meu peito, tem aquele ossinho, sabe, o diafragma, ele sobe, então é aquela respiração profunda, aquela respiração onde eu sinto meu corpo vir para frente. Então assim, ó, mais ou menos assim, não sei se vocês estão me enxergando aqui, ó, mas é assim, ó.
Então, quando eu subo, eu sinto que infla, entende? Ou seja, eu estou mandando oxigênio, mais oxigênio aí para os meus órgãos. Então, assim, ó, o meu corpo sobe e na hora de soltar, eu também solto tudo. É uma respiração mais consciente. Na verdade, é o modo certo, vamos dizer assim, da nossa respiração. Só que a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba nem respirando. Inclusive, as nossas roupas, né? Você veja, nós mulheres, é a cinta, é não sei o que, ele até dificulta, aquela calça jeans apertada, ela até dificulta para nossa respiração. Entende? Então, nós deveríamos deixar livre aqui, ó, para nós respirarmos. Por quê? Gente, então pega e anota aqui. Se você respirar todos os dias, pelo menos 5 minutinhos, você pode estar em ambientes perto da natureza, você pode estar aí na sua casa, você pode estar, né? O ideal é sempre com os pés no chão, ou se for na natureza, melhor ainda, porque a natureza, gente, é um calmante natural. Ok? Então, ansiedade, esse agitamento, a gente precisa levar você para a tranquilidade, para que o teu corpo entenda que, não é ameaça nenhuma. E a respiração, ela vai fazer justamente isso. Eu vou levar essa informação para o meu cérebro que está, ó, ok, que não tem ameaça. Tá? Mas não espera ter essa crise de ansiedade, não espera se sentir mais ansioso para você respirar. Então, todos os dias, coloca um alarme quando levanta, quando está indo trabalhar, começa a respirar. Então, relaxa lá na cadeira, ou eu brinco que até no banheiro dá para fazer, lá no vaso sanitário dá para fazer sim. Então, eu relaxo aqui e eu começo a respirar pelo menos 5 minutinhos. Já que não tem 5 minutinhos. Faça meu favor, né, gente? Não tem 5 minutinhos para tua saúde mental? Caramba! Né? Daí vai lá querer se entupir de remédio. Nunca nem vi. Nada contra o remédio, já vou falar do remédio aqui, tá, gente? Não vamos criar cabelo em ovo. Porém, se você não tem dificuldade agora, esses 5 minutinhos, gente, tá na fila do banco, começa a respirar. Antes de dormir, tô lá fritando na cama, começa a respirar. Tô lá no intervalo da academia, do meu exercício um para outro, começa a respirar. Gente, dá para fazer, tá? Tenho certeza que se tu fizer aí pelo menos por uns 30 dias, depois me conta, tá? Mas tem que ter essa, né? Anota na mão, coloca um despertador para que você consiga respirar, tá bom? Então, essa é uma das técnicas, né? Simples, fácil e que traz muito resultado. Ela é simples de fazer, mas o resultado que ela traz é muito legal e muito importante. Ok? Gente, tratamento. Então, eu falei de você buscar um psicólogo e em alguns casos a gente encaminha para o psiquiatra para a questão da medicação. Gente, em alguns casos, sim, a gente precisa da medicação. Então, eu brinquei aqui, né, vamos respirar, porque a gente, não que eu seja contra a medicação, mas primeiro a gente precisa entender o nosso corpo e ver se realmente a gente precisa dessa medicação. E lógico, aí o psiquiatra que vai avaliar. Mas eu, como psicóloga, primeiro eu vou olhar todos vamos dizer assim, todos os pilares aí da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela tá dormindo bem? Porque se ela não estiver dormindo bem, vai causar mais ansiedade, vai causar mais fadiga durante o dia, vai ter menos energia, ou seja, causa um estrago muito grande. Se essa pessoa não estiver se alimentando bem, também. Se essa pessoa não estiver fazendo exercício físico, também pior. Você percebe? Então, assim, muitas vezes a gente tem que organizar a casa. Não, já que ainda assim tá difícil e já tive casos de pacientes onde a gente já tinha feito de tudo. Opa, agora é a hora, porque talvez você precise de medicação, entende? E aí a gente encaminha para o psiquiatra, não tem problema nenhum, mas aí, poxa, eu já fiz de tudo, eu já fiz minha tarefa de casa e aí eu preciso dessa ajuda medicamentosa. E para isso que os medicamentos estão aí, entende? Para que, se realmente o meu corpo precisar, está ali, tá bom? Mas, gente, o que eu quero terminar aqui com vocês é assim, a vida, ela é um presente, né? Ela é um presente. E eu sempre falo para os meus clientes, não é possível que nessa vida você veio mais, sabe, naquela continha de matemática, você veio mais para mais sofrimento do que alegrias. Então, se a sua vida tá aí, meu Deus, tá difícil já que tem sofrimento, talvez é o seu emocional que está precisando de ajuda.
Aqui eu tô falando de ansiedade, mas tem tantas outras questões com a saúde mental que influencia totalmente no seu dia. Então, busque ajuda. Nós psicólogos estamos aqui para te ajudar e você vai ver a transformação na sua vida. Gente, é só quem já fez psicoterapia sabe o quanto é maravilhoso na nossa vida. E eu falo por mim também que já fiz muita psicoterapia. Gente, grande abraço para vocês. Não esqueça de curtir aqui, de compartilhar se você gostou, de comentar se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode comentar aqui, algum elogio, tá? E até mês que vem, que é maio. Será que vem de maio? Ainda não tenho certeza. Se você quiser mandar sugestão, pode mandar também. Grande beijo, até mais!